Olá pessoal, meu nome é Cássia Zambonini, eu sou aluna do curso de Letras da Uninter América, do Polo de Newark, em New Jersey, nos Estados Unidos. Eu vou apresentar para vocês um portfólio falando sobre povoamento e dialetos na cidade de Altamira, no Pará, a partir da construção da rodovia Transamazônica. Vou falar também sobre duas importantes construções que houveram na minha região e impactaram a vida de muitas pessoas. Vamos lá. Com uma política desenvolvimentista, onde visava levar o progresso a regiões de grande potencial econômico, porém pouco explorados no Brasil, Altamira, no Pará, recebeu duas importantes obras, ambas em períodos distintos, a Transamazônica e a usina hidrelétrica de Belo Monte. Causaram impactos significativos na vida de milhares de pessoas. Iniciada durante a ditadura do governo do presidente Emílio Médici, a Transamazônica planejava integrar norte e nordeste do Brasil com o Peru e o Equador. Com menos da metade da sua extensão pavimentada, ela se torna intransitável durante o inverno amazônico. Desmatamento, migração de pessoas e o não cumprimento da reforma agrária foram alguns dos pontos negativos para essa grandiosa obra. Já no ano de 2011, no norte do Pará, na bacia do rio Xingu, Belo Monte se destaca no cenário nacional como a terceira maior hidrelétrica do mundo e a maior do Brasil 100% brasileira, visto que Itaipu é metade paraguaia. Belo Monte é conhecida não só por seu potencial energético, mas também por problemas relacionados à sua construção. Segundo o professor da Universidade de Michigan, nos Estados Unidos, com a chegada da Transamazônica, Altamira teve a população de 1.000 para 10.000 habitantes no ano de 1962. Em menos de um ano, e ao voltar em 2010 para estudos de Belo Monte, ficou surpreso com a expansão. Viu sua população pular de 75.000 para 150.000 em 2 anos, e pôde perceber que os problemas de quase 40 anos de diferença ao gerenciar obras de grande magnitude eram basicamente os mesmos. E a promessa de levar o progresso a Altamira não foi cumprida, e devido à barragem, veio o aumento do rio, sendo preciso o deslocamento de milhares de pessoas para assentamentos coletivos. Outros pontos importantes foram o aumento do custo de vida da população e o agravamento de problemas como saneamento, segurança e criminalidade, além da diminuição da pesca e a produção de alimentos na região. Altamira e Porto Velho, em Rondônia, têm muito em comum. Ambas, com grandes extensões territoriais, receberam na última década as maiores hidrelétricas construídas no país. Enquanto isso, elas também ficaram no topo das que mais desmatavam no Brasil. Considerado um dos principais afluentes do rio Amazonas, tanto em extensão quanto em sua biodiversidade, o Rio Madeira em Porto Velho abriga duas megas construções, as usinas de Jirau e Santo Antônio. Pautadas no discurso de levar o desenvolvimento ao norte do Brasil, as hidrelétricas do Madeira são cenário de grandes discussões, principalmente na questão ambiental. Porto Velho não tinha nenhum plano de desenvolvimento regional para minimizar os impactos socioeconômicos já existentes na cidade, e com a construção das usinas aumentaram significativamente os problemas como crescimento demográfico acelerado, violência urbana, preço dos imóveis, fluxo de pessoas nos hospitais, fluxo migratório desordenado, entre outros. Assim como o plano econômico, a questão ambiental sofreu pela falta de planejamento. E aí eu deixo uma sugestão de leitura da revista Boletim sobre o sumiço dos peixes, que é bem interessante. E outro problema causado pelas construções dessas megas obras foi o desmatamento da floresta amazônica, interferência no ciclo reprodutivo de várias espécies de peixes, podendo causar sua extinção. Muitas pessoas possuem uma ligação direta com o rio e foram impactadas de forma significativa. Para muitos, ele é a única via de transporte e sobrevivência, e mesmo assim, por estar em áreas de alcance da obra, tiveram que abandonar suas casas. Outra área afetada foi a indígena, visto que existem etnias que moram ao longo do rio,
e depois das construções ficaram isoladas, sofrendo com a escassez de peixes. Segundo o relatório da FUNAI, o ruído causado pelas usinas fez com que alguns índios saíssem de suas terras e fossem para territórios de garimpeiros, causando grandes conflitos. Esses índios isolados têm pouca ou nenhuma imunidade sobre doenças como gripe e sarampo, e qualquer contato com outra raça pode levá-los à extinção. E eu quero deixar aqui para vocês também uma sugestão de um documentário feito na cidade de Jaci, Paraná, que é vizinho de Porto Velho, e é um documentário muito interessante sobre várias famílias que foram diretamente impactadas sobre a construção de Jirau e Santo Antônio. Muito obrigada.